alegria ser católico. E é esse o tema dessa pregação. Por que eu sou católico? Por que é que nós temos essa alegria e vamos ser católicos sempre? Vejam, eu quero recordar para vocês aquilo que eu disse, o que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, em primeiro lugar, é a Igreja de Cristo. Só existe um único corpo de Cristo, Jesus não tem dois corpos. E é por isso que a gente diz no credo, nós estávamos falando do credo niceno-constantinopolitano, e foi essa minha última palavra na pregação anterior. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Em primeiro lugar, a Igreja de Cristo é una. Só tem uma única Igreja de Cristo. Não tem várias igrejas de Cristo. Ok? Então, qual é a resposta dos protestantes para isso? A resposta dos protestantes é dizer, sim, a igreja é una, mas a Igreja de Cristo é invisível. Vocês já ouviram, eu falei da palestra passada, na pregação passada, placa de igreja não salva ninguém. Não é isso? Então, todas as placas de igreja, todas as denominações evangélicas e protestantes são criação humana. Eles dizem isso, que aquilo é criação humana. Não é? No ano 2000, a igreja publicou uma declaração, na época era cardeal Josef Ratzinger, não é? Não foi no ano 2000, desculpa, foi antes. Não, me esqueci a data. A declaração chamada Dominus Jesus. Depois você olha lá na internet e você vê a data. Dominus Jesus. O cardeal Ratzinger fez uma declaração em que dizia exatamente isso. Não é? Que nós católicos cremos que a igreja não é somente um organismo invisível. Que a Igreja de Cristo é a igreja visível, chamada Igreja Católica. É claro, os protestantes pularam dessa altura. Mas aí o cardeal Ratzinger logo em seguida respondeu, mas gente, mas vocês não são vocês os primeiros a dizer que as igrejas de vocês são invenção humana? Vocês que dizem, não somos nós. Nós estamos levando as consequências daquilo que vocês disseram. Vocês disseram que as igrejas, as organizações visíveis que vocês têm no mundo, são organizações humanas. A Igreja Católica não crê nisso. A Igreja Católica crê que Jesus deixou uma organização visível. E essa organização visível, ela não é humana, ela é divina, ela é de fundação divina. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Vejam, aqui está a grande diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. As igrejas evangélicas, elas acham, o que é a igreja para eles? É o seguinte, todos os crentes, todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, e que manifestam essa fé através do batismo. O batismo para eles não realiza nada, é só manifestação da fé. Todos os que creem em Jesus Cristo e manifestam a sua fé através do batismo, esses são a Igreja de Cristo, ponto e acabou. Nós católicos dizemos, mas está muito incompleto. Por quê? Porque Jesus, nos seus dias aqui na terra,
tinha 2 grupos, não um, eram 2. Veja, tinha lá a multidão das pessoas, curiosos, né? Pessoal que curiosando, né? Como o Zaqueu que sobe em cima da árvore lá para curiosar Jesus, ver que Jesus passando, é o leão do circo, né? Jesus é o taumaturgo, o milagreiro que está passando. Além dessa multidão, havia aqueles que tinham começado a crer. Aqueles que começam a crer, aqueles que começam a ter fé, os evangelhos chamam de discípulos. Discípulos. Então, uma coisa é a multidão, outra coisa são os discípulos. Esses discípulos é que são a igreja. Estamos de acordo até aqui? Acho que todos os protestantes estariam de acordo. Se tivesse aqui algum evangélico ouvindo, estaria de acordo, né? Tem 2 coisas, tem quem é discípulo e quem não é discípulo. Quem é discípulo é a igreja, quem não é discípulo não é a igreja. Beleza. Só que os evangelhos nos dizem, e São Marcos é mais específico, diz assim: São Lucas diz, Jesus passou a noite em oração e escolheu 12. São Marcos diz, Jesus escolheu aqueles que ele quis e os constituiu 12 para que estivessem com ele e para enviá-los em missão. Jesus constituiu 12. Jesus fez os 12. Esse é o segundo grupo dentro da igreja. Existe a igreja, os discípulos, mas destes discípulos, do meio desses discípulos, Jesus escolheu os que ele quis e constituiu 12. Como eu disse para vocês na pregação passada, até mesmo os autores protestantes mais céticos, os historiadores mais críticos, as pessoas mais, assim, com o pé atrás com a historicidade dos evangelhos, todos são unânimes dizendo, não há nenhuma dúvida histórica de que Jesus escolheu 12 apóstolos. Isso é um fato histórico inegável. Tá bom? Meu irmão evangélico, protestante, por que Jesus escolheu 12? Para que estivessem com ele e para enviá-los em missão. E logo em seguida diz, e deu-lhes poder. Então quer dizer que existe um grupo dentro da igreja, constituído por homens, porque Jesus não escolheu mulheres. Jesus poderia ter escolhido a Virgem Maria, sua mãe, virtuosíssima, santíssima, a Imaculada Virgem Maria. Se fosse um campeonato de santidade, ela venceria, pronto, acabou, ela seria a primeira apóstola. Mas não. Jesus não escolheu a Virgem Maria. Escolheu os 12 homens e os separou. E na última ceia, Jesus disse a estes 12: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Evangelho de São João, na última ceia. Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. E foi nessa última ceia então que Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos discípulos dizendo, tomai todos e comei. Isso é meu corpo que é dado. Ali Jesus está instituindo um sacrifício. Sacrifício. Isto é o cálice do meu sangue, derramado
corpo que é dado, sangue que é derramado, isto, meu irmãozinho, é sacrifício. O que é o sacrifício? Vamos parar para entender isso. Senão a gente não entende o que são os 12, que são sacerdotes. O que é um sacrifício? Vamos lá. Abrir um parênteses aqui, daqui a pouco a gente volta. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus disse: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Dominai a terra. Adão e Eva, o projeto originário de Deus é que Adão e Eva dominassem a terra, fossem donos de tudo. Para quê? Para poder então, uma vez que você domina, uma vez que você é dominus, uma vez que você é senhor das coisas, você pode oferecer a Deus e entregar de volta. Deus fez você, sim, para que você tenha domínio sobre a sua vida e entregue sua vida para Ele, entregue tudo a Ele. Deus quer que o mundo todo vá para Ele, Deus quer que tudo seja para Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos, amém. Esse é o projeto de Deus, oferecer tudo. Então, você precisa ser senhor, não escravo, tá? Não escravo dos vícios, não escravo do pecado, não escravo do seu corpo, não é escravo do seu dinheiro, não é escravo afetivo de alguém. Você precisa ser senhor, para sendo senhor, submeter tudo a Ele, que é o Senhor maior, e oferecer em sacrifício. Sacrifício é isso. Sacrifício é dar a Deus o que é de Deus, dar de volta para Deus o que é dele. Tudo é dele, então nós precisamos dar tudo de volta. Ele nos deu, a gente entrega de volta. Esse é o projeto de Deus. Mas padre, que burocracia, por que é que então ele já não ficou tudo com ele? Porque Ele quer que nós sejamos felizes, Ele quer que nós participemos da glória dEle, da alegria dEle, da vida dEle. É a vida do Pai, é a vida do Filho, é a vida do Espírito Santo. Meus queridos, que alegria! Deus quer que a gente entregue tudo a Ele, porque dando tudo a Ele nós seremos felizes. São Bernardo tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz assim: Deus quer que nós o amemos, porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Deus quer que nós o amemos, porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Ame, Deus é ciumento. Não ame os ídolos, porque vocês vão ser infelizes. O ciúme de Deus é uma coisa boa, ciúme em nós é coisa ruim, mas o ciúme de Deus é coisa boa. Ele quer que nós o amemos, porque se você amar o ídolo, você vai ser infeliz. Se você amar o ídolo, você vai ser triste. Se você amar o ídolo, você vai morrer. Se você amar a Ele, amar a Deus, você vai ser feliz, você vai se realizar. Entregue tudo. Entregue. O que é que aconteceu com a humanidade? Ao invés de entregar, reteve. Eva olhou para o fruto que estava na árvore e cobiçou aquele fruto e quis, e segurou e quis para si. É isso que nós fazemos. Nós não queremos entregar a Deus. Então Deus, na sua pedagogia, ao longo dos séculos, o que é que Ele fez? Ele instituiu sacrifícios simbólicos, que indicavam um sacrifício interior de coração. Como é o sacrifício? Vejam o sacrifício de Abel. Abel escolheu o melhor cordeiro, aquilo que ele tinha de melhor, dizendo: Deus, eu não posso me matar para me oferecer a vós, mas já que eu não posso me matar para me oferecer a vós, eu vou matar esse cordeirinho só para simbolizar a minha vontade, que eu tenho de entregar tudo. Esse é o sacrifício de Abel, o sacrifício agradável. E Caim,
Qual foi a resposta de Caim? Caim? Caim disse não. Caim era agricultor. Ao invés de pegar as melhores frutas, os melhores frutos da terra, ele pegou o restolho, fruta meio murcha, com defeito, e ofereceu para Deus, e ficou com a parte boa. E Deus não se agradou do sacrifício de Caim. Quando Caim viu que Deus gostou do Abel e não gostou dele, que Deus gostou da generosidade do sacrifício de Abel, mas rejeitou a mentalidade tacanha e apegada e idólatra dele, Caim ficou com ciúme e matou Abel. Nós fomos feitos para sacrificar. Sacrificar não quer dizer, gente, sacrifício não necessariamente dói. A gente, é um sacrifício, é uma coisa dolorosa. Não, sacrifício quer dizer fazer uma coisa virar sagrada. É tirar da minha mão e entregar para Deus. Se a gente entrega para Deus alegremente, o sacrifício não dói. Se a gente entrega para Deus alegremente, o sacrifício não dói. Alegremente. Problema, nós temos dificuldade de entregar as coisas alegremente. Então, Ele veio em nosso auxílio. Jesus veio do céu. Do alto do céu, Jesus veio para se entregar em sacrifício a Deus. Ele é Deus, mas para que o homem tivesse força para se entregar a Deus, Jesus se entregou num sacrifício dolorosíssimo, o sacrifício da cruz. O que é a cruz? A cruz é um crime, tá? Se você fotografar a cruz assim, né? O que é isso? Isso é um inocente que foi condenado à morte de forma injusta e, portanto, isso é um crime, é uma tortura. O que é a cruz? Cruz é uma tecnologia que foi inventada pelos babilônios e incrementada pelos romanos, que fizeram ficar mais perversa ainda. É um método, é uma tecnologia, é uma técnica de fazer uma pessoa morrer da forma mais dolorosa possível. Uma espada na cabeça, decepada, não é doloroso porque é instantâneo. Chac! A pessoa nada sente. A cruz, eles estudaram, é uma coisa diabólica. É uma tecnologia estudada nos mínimos detalhes de como é que eu posso fazer para uma pessoa morrer da forma mais lenta e torturante possível. Tanto que depois de 3 horas de cruz, Jesus já estava morto. Pilatos recebeu a notícia e ficou admirado que já tinha morrido. Mas é que eles já tinham feito tanta coisa com Jesus antes, porque os criminosos ficavam na cruz durante dias. É lento e doloroso. Isso é a cruz. Só que Jesus aproveitou deste crime, o crime de Anás, Caifás, Judas, Pilatos, Herodes, os soldados do templo, os soldados romanos. Jesus aproveitou este crime para transformar isso num ato de amor. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. E ele se entregou totalmente a Deus. Então ele deu a Deus, pela primeira vez em toda a história da humanidade, na cruz de Cristo, Deus recebeu da humanidade, do ser humano, do homem Jesus, Deus recebeu o amor que Deus merecia receber. Entregou tudo. E entregou tudo com um valor, com uma coisa que era extraordinária. Por quê? Porque é uma pessoa divina que veio fazer um sacrifício. Essa é a maravilha. Essa é a maravilha de Deus. Essa é a maravilha da cruz.
É o amor. O que você fotografa é um crime, mas lá dentro, na alma, no coração, tem um ato lindo de amor. O que é bonito na cruz é invisível. Por que é que os demônios fogem da cruz? Correu da cruz, correu como o diabo corre da cruz, né? Não é assim que ele diz? Por que é que os demônios fogem da cruz? Não é por causa do que se vê, porque o que eles veem é agradável a eles. Carnalmente falando, fisicamente falando, a cruz é agradabilíssima aos demônios, porque eles estão vendo o Filho de Deus torturado e morto. Mas a cruz para eles é uma tortura, e eles saem correndo por quê? Porque eles veem o invisível, eles são anjos, e eles veem o invisível, eles veem o amor. Então, para você entender a cruz de Cristo, você precisa ver o invisível. Porque os protestantes, não, eu estou falando muito de protestante hoje, né? Coitadinhos. Mas estou querendo perguntar porque é que eu sou católico, eu tenho que, né? Os protestantes não suportam Jesus crucificado. Você até encontra uma cruz numa igreja protestante, mas vazia. Crucificado, não. Por quê? Porque alguém tem que explicar para ele que o que nós adoramos na cruz é o invisível. A cruz é uma imagem, sim, mas é uma imagem que nos recorda um acontecimento real, verdadeiro, palpável, de uma realidade invisível. A gente não consegue pintar o invisível, então a gente pinta a cruz, para dizer, eu adoro esse amor que nos salvou. Eu adoro o amor que nos salvou. Isso é invisível. Olhando para a cruz eu vejo tortura, mas com os olhos da fé eu vejo o amor. Isto é o meu corpo que é dado livremente. Isto é o meu sangue que é derramado livremente, amorosamente. Este ato de amor, Jesus quis que ele permanecesse ao longo dos séculos, na realidade chamada missa. Na Santa Missa, o que acontece? A parte central da missa, qual é? A gente chama de consagração. É o mais importante. Por quê? Porque naquele momento, o padre está com o poder, ele é um dos 12, o padre é sucessor dos 12. Fazer isto em memória de mim. O padre com poder sacerdotal, ele consagra o pão. E aquele pão é o corpo de Cristo. Atenção, a substância do pão dá lugar à substância do corpo de Cristo. Substância do corpo de Cristo. Mas já que o corpo de Cristo está lá, como que está o corpo de Cristo hoje, agora nesse momento? Agora são 10h57, horário de Brasília, 29 de novembro de 2025. Como está nesse momento da história o corpo de Cristo? Está ressuscitado, glorioso no céu, unido com a sua alma, com o seu sangue e a sua divindade, sim ou não? Então o padre, quando consagra o pão, consagra o corpo. Ele não consagrou o sangue, ele não consagrou a alma, ele não consagrou, entende? Ele consagrou o corpo, o que está lá é o corpo, mas como o corpo de Cristo, hoje, 29 de novembro, 10h58, está no céu glorioso, ele quando vem ressuscitado, portanto, corpo, sangue, alma e divindade. Aí depois ele pega o cálice com vinho e diz,
tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue. Quando ele consagra o vinho, o padre não está consagrando o corpo, ele está consagrando o sangue, ou seja, a substância de vinho sai e entra a substância do sangue de Cristo. Mas hoje, dia 29 de novembro, às 10h58, horário de Brasília, como está o sangue de Cristo? Bom, o sangue de Cristo está lá no céu, ressuscitado, glorioso, junto com o corpo, a alma e a divindade, sim ou não? Se um padre, isso não aconteceu, mas se um padre consagrasse lá no sábado santo, Jesus está no sepulcro, morto, quer dizer, morto, o corpo de Jesus está no sepulcro, morto, Jesus, a alma de Jesus está separada do corpo, e claro, a divindade de Cristo está unida, sempre. Se um padre consagrasse o corpo de Cristo no sábado santo, naquele dia, sábado santo, do ano 33, enquanto o corpo de Cristo estava morto no sepulcro, ele consagraria o corpo de Cristo morto, porque o que dá lugar, o pão dá lugar à substância do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo vem do jeito que ele está naquele momento histórico. Estão entendendo? Então viria o corpo de Cristo, mas não viria a alma, porque não estava junto, estava separado, estava morto. A divindade vem porque está junto com o corpo de Cristo sempre. Estou fazendo esse exercício aqui com vocês, para vocês entenderem o que acontece na consagração. Vocês têm que entender uma vez na vida, né? Mas padre, não é Jesus inteiro? É, só que eu estou explicando para você, é Jesus inteiro, porque hoje ele está inteiro, ressuscitado. Jesus não sofre na missa, Jesus não morre outra vez na missa. Por favor, Jesus não é torturado na missa, senão a gente não deveria celebrar missa. Deus me livre de celebrar missa para torturar Jesus. Jesus, mas quando a gente consagra o corpo, e alguns poucos minutos depois consagra o sangue, a consagração do corpo, que está tudo junto, corpo, sangue, né, é distinta da consagração do sangue, sim ou não? Eu consagro o corpo, vem tudo, corpo, sangue, alma e divindade, o sangue está ali também. Eu consagro o sangue, vem tudo, corpo, alma e divindade, está tudo junto. Mas as consagrações são distintas, são duas diferentes, sim ou não? Quando isto simbolicamente realiza, através do sacramento, o sacrifício de Cristo. Porque a consagração de um corpo, distinta da consagração de um sangue, simboliza a separação do corpo e do sangue, que é o sacrifício, é a morte. Simboliza, não faz a morte. Não está matando Jesus outra vez. Representa sacramentalmente. Então, por isso, na hora da consagração, acontece a renovação do invisível da cruz, o amor. Não acontece a renovação do visível, que é um crime. A missa é uma renovação do sacrifício da cruz. Em que sentido? No sentido de que aquele amor se renova. O amor se renova, criançada, não o crime. Nós não estamos matando Jesus de novo na missa. Mas aquele amor infinito da cruz se renova na consagração, e isto se vê, se toca, se ouve. Como? Pela consagração sacramental. Uma consagração do corpo distinta da consagração do sangue. Não separa em Jesus, não mata Jesus, mas na realidade sacramental acontece algo que renova aquele amor.
o invisível. Na cruz, o visível é um crime. Na consagração, o visível é duas consagrações separadas. Na cruz, o invisível é o amor. Na consagração, o invisível é o mesmo amor. Entendam isso de uma vez para sempre, amém? Não é lindo ser católico? Uma salva de palmas. É uma maravilha. Então voltamos à história da igreja. Ok. Jesus escolheu os 12. Na última ceia estava lá Jesus e os 12. Ele disse essas palavras: isso é meu corpo que é dado, isso é meu sangue que é derramado. E quando ele terminou de dizer isso, ele ordenou os 12 apóstolos dizendo, por que chama sacramento da ordem? Porque coloca a igreja em ordem, mas também porque Jesus ordena e manda. Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus manda, Ele não explica. Quando Deus diz, faça-se a luz acontece. Não é que Deus diz, faça-se a luz, aí um anjo corre lá, pega uma caixa de fósforo e tchic. Não. No ato de dizer, a coisa acontece, sim ou não? Assim é a palavra de Deus. A palavra de Jesus é disso, fazei. Ao dizer fazei, a coisa acontece dentro dos apóstolos, eles mudaram. Dali para frente eles podem fazer. Antes eles não podiam. Antes daquela palavra, se ele pegasse pão e dissesse, isso é meu corpo, o pão continuava pão. E o vinho continuava vinho. Mas depois dessa palavra que ele disse, ele está dando poder. Fazei. E dali para frente, então, os dois grupos da igreja. Existem os batizados. E existem alguns batizados que foram escolhidos, separados, para receber um poder. Eles são sacerdotes, porque eles podem, unidos ao sacerdócio de Cristo na cruz, renovar aquele sacrifício de amor que Ele fez na cruz. Não é outro sacrifício, é o mesmo, porque é o mesmo sacerdote que é Cristo, é a mesma vítima que é Ele mesmo, é o mesmo amor. Somente a forma de realizar esse sacrifício é diferente. Há 2000 anos atrás aconteceu num crime. Hoje, no altar, acontece no sacramento. É por isso que eu sou católico. Porque o amor de Deus se renova sempre, em toda missa. Mesmo que seja um padre distraído, até mesmo, Deus me livre, se o padre estiver em pecado mortal. Quando um padre que recebeu o poder, que é isso, padre? Padre em pecado mortal, padre, que é... Gente, Judas estava na última ceia. Judas foi ordenado junto com os outros 11. Judas, me diz, é horrível de pensar isso, mas aconteceu. Judas recebeu a comunhão. Foi ordenado apóstolo. Jesus permitiu que Judas
estivesse lá por caridade para conosco, para que nós não nos escandalizássemos, quando dentro da igreja nós tivéssemos homens menos dignos no seu altar. Mas graças a Deus não temos somente homens indignos, tem homens santos. Quantos padres canonizados, santos, reconhecidos pela igreja, que são nossos modelos, são nossos protetores, são nossos intercessores. E quantos sacerdotes hoje, ainda nesse mundo, vivem santamente e oferecem o sacrifício com o coração puro. Mas estou dizendo isso para que você entenda que mesmo que não tivesse com o coração puro, mesmo assim seria a pureza do coração de Cristo. Nós precisamos crer nisto. Então, a grande diferença, como é que a gente pode dizer o que é um católico? Bom, comecemos com essa diferença. O protestantismo é um cristianismo sem sacerdócio ordenado. E nisso, com todo respeito, os senhores protestantes, nós não podemos estar de acordo, porque se eu tivesse de acordo, eu era protestante, né, gente? Eu não ia ficar um segundo na igreja católica. Mas eu não estou de acordo. E é por isso que eu sou católico. Porque Jesus chamou os que Ele quis e os constituiu 12. E a estes 12 Ele deu o poder para celebrar o santo sacrifício do altar. E na noite de Páscoa, Ele entrou no cenáculo, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes os pecados serão retidos. Esses são os dois poderes sacerdotais mais importantes. Jesus nos deu 7 sacramentos, os dois mais importantes, confissão e comunhão. Claro, o batismo tem a sua importância porque é a porta dos sacramentos. Mas de todos os 7 sacramentos, somente 2 nós podemos repetir com muita frequência. O batismo, a confirmação e a ordenação só acontecem uma vez na vida. O matrimônio e a unção dos enfermos acontece raramente. Só quando você fica muito enfermo, ou então só quando você fica viúvo, aí você pode casar outra vez. Mas a comunhão e a confissão nós podemos repetir muitas vezes. E a vida do católico é confessar bem e comungar bem. Confessar bem e comungar bem. E para isso nós dependemos de sacerdotes. Sacerdotes. E por isso eu sou católico. Eu sou católico porque eu quero o corpo do meu Senhor adorado e recebido na comunhão. Eu sou católico porque eu quero participar da consagração da Santa Missa, sacrifício com o qual o mundo será salvo. Eu sou católico porque eu preciso de um padre que me perdoe os meus pecados, que estenda a sua mão e diga: eu te absolvo dos teus pecados. Meus queridos, esta é a realidade da Santa Igreja. Esta é a verdade da Santa Igreja. E aí, você vai dizer: padre, mas isso daí tem nas igrejas ortodoxas. Nas igrejas que não reconhecem o Papa. O Papa Leão XIV vai agora se encontrar com muitos ortodoxos lá na Turquia. Sim. Eles têm a Eucaristia válida. Mas como eles não têm o Papa, eles não estão na única igreja de Cristo. A única igreja de Cristo, o endereço dela é aquela que professa a fé, a mesma fé. celebra os mesmos sacramentos e tem o mesmo governo
dos apóstolos, de seus sucessores, o sucessor de Pedro. Onde está Pedro? Aí está a igreja. Eles têm bispos verdadeiros, dioceses verdadeiras, que deixaram de ter comunhão com Roma. Mas eles não têm a garantia que Jesus deu a Pedro de que não prevalecerão as portas do inferno. Então, meus queridos, essa é a nossa fé, essa é a nossa igreja, esse é o nosso lugar, essa é a nossa alegria de ser católico. Então, por isso que eu digo muitas vezes, e virou até um bordão na internet, é lindo ser católico. E o que eu quero dizer quando eu digo que é lindo ser católico? Sabe o que é uma coisa bela? É uma coisa que atrai. Deixa eu fazer um exemplo banal, né? Um dia o Vinícius de Moraes estava lá, num barzinho de Ipanema, e passou uma menina. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela é a menina que vem e que passa. E a beleza daquela mulher atraiu a atenção dele. A beleza atrai. Agora vamos subir um pouco mais de beleza, né? Sair da beleza física, que é uma coisa muito passageira, muito, né? Ai, padre, eu casei com uma mulher linda. Ele disse, espera. Tem nada que o tempo não desfaça. É uma beleza muito efêmera. É de um dia. Mas existem belezas eternas. E aqui que está a coisa. A maravilha das maravilhas, meus queridos, é que não existem somente belezas que murcham. Essas flores aqui, que são verdadeiras, né? São flores naturais, são belas, mas são efêmeras. Daqui a pouco estarão murchas, sim ou não? E que tristeza se só houvessem belezas que murcham. Nós olhamos para mulheres com suas fotos antigas. Você entra numa casa para abençoar a casa, aí vê a foto do casamento, está lá os dois bonitão. Aí você olha para eles, meu Deus do céu. Você olha para as fotos de ordenação do padre Paulo Ricardo, debaixo das mãos de São João Paulo II, cabeludo, né? Fazia até assim, ó. Agora estou aí, às portas dos 60 anos. Com a graça de Deus, não estou alegre de estar amadurecendo. Deus me livre de voltar assim. Tem gente que diz, eu queria ser sempre jovem. Eu não queria, não. Eu queria talvez a saúde e a força da juventude, mas voltar com aquela cabeça lá, não, obrigado. Um dia eu vim aqui no PHN, alguns anos atrás, né? Estava lá o centro de evangelização cheio de jovens, etc. Quando terminou a pregação, aquela empolgação dos jovens, aí uma repórter da Canção Nova, lá nos bastidores, ao vivo, né? Padre, o senhor acaba de pregar para não sei quantos mil jovens, o que é que a igreja espera dos jovens? Que eles fiquem velhos e amadureçam. Porque ficar jovem a vida inteira é uma desgraça. Eu sei que foi um anticlímax, não é isso que a repórter esperava, mas em todos os casos é o que eu penso. Vejam, a juventude murcha, mas o cristão é sempre jovem por quê?
Porque a característica mais importante do jovem é que ele tem um futuro enorme pela frente. E nós católicos, mesmo com 99 anos de idade, nós sabemos que só começou. Nossa aventura só começou. Porque nós temos uma eternidade pela frente. Por isso a gente pode ter sempre a alma jovem. Porque o típico dos jovens é ter um futuro imenso. E o nosso futuro é eterno. Nosso futuro é eterno. Meus queridos, as coisas efêmeras passam. A palavra efêmero quer dizer, em grego, quer dizer de um dia. Né? É um dia, efêmero, colhe e murcha. Existem belezas efêmeras. Mas que alegria, existem belezas eternas. E existe uma beleza no céu que nós iremos contemplar para sempre. A visão beatífica. Nós iremos viver de uma beleza que não murcha. Iremos viver de uma beleza que nos atrai, que atrai nosso coração. A beleza de Deus, a beleza da verdade, a beleza do amor de Deus, a beleza da fé. Portanto, a beleza da Igreja Católica, ela é eterna, ela é a esposa. Para cantar a beleza da Igreja, Padre Paulo diz, é lindo ser católico, mas São João, no Apocalipse, já disse coisa melhor. Ele disse, então eu vi a Jerusalém do alto, a esposa descendo do céu. Gente, depois de tanta tribulação aqui na terra, desculpa, eu vou falar assim, me desculpe o Dom Falcão aqui presente, eu falar isso na presença de um bispo, eu fico até encabulado, né? Mas, em todos os casos, é o seguinte, gente. Depois de tanta bandalheira dentro da igreja, que a gente sabe, nós todos sofremos no dia a dia os pecados uns dos outros. Eu sei que eu devo ser causa de sofrimento para muita gente dentro da igreja. Acho que faz parte do ser adulto isso, né? A criança, ela sofre. Mas ela não nota que ela causa sofrimento. O adulto, ele cresce, ele começa a notar que ele sofre, mas ele também causa sofrimento nos outros. Depois de todo o sofrimento que nós possamos ter causado uns aos outros, depois que São Paulo brigou com Barnabé, depois que São Paulo repreendeu São Pedro, né? Depois de tantas coisas que acontecem aqui na terra, que consolação saber que a igreja descerá do céu sem mancha e sem ruga, sem nenhum defeito, linda, linda. Nós podemos dizer que a igreja é linda de morrer, sem nenhuma hipérbole. Por quê? Porque a beleza da igreja, ela ultrapassa até a morte. É a beleza eterna, é a beleza da Jerusalém celeste. É a beleza que durará eternamente. Meus queridos, essa é a beleza de ser católico. Teria muito mais coisas para dizer a respeito da igreja, porque na verdade eu gostaria que a minha vida fosse um canto de amor à igreja. Pouca gente sabe que o meu lema de sacerdócio é uma frase. Eu fui ordenado no ano de 92, foi quando o Papa João Paulo II publicou a instrução pós-sinodal Pastores da Vovob sobre a formação sacerdotal. E eu peguei uma frase de lá, né? Uma frase de Santo Agostinho, que seja um ofício de amor apacentar o rebanho do Senhor. Esse é o meu lema sacerdotal. Mas eu não quis colocar meu lema sacerdotal na lembrancinha que eu distribuí. Eu coloquei uma outra frase, né? Inclusive o Dom Henrique gostava muito de citar que eu tinha colocado essa frase. Eu peguei uma frase do testamento de Paulo VI, Papa Paulo VI, em que ele
Claro, era um papa fazendo um testamento que estava morrendo. Ali era eu padre, não papa, um padreco, sendo ordenado e começando. O papa estava falando isso, terminando a vida dele, testamento. Eu digo isso começando a vida, espero que seja minha vida mesmo. O papa disse assim: ó Igreja, una, santa, católica, recebe o meu supremo ato de amor. Ó Igreja, una, santa, católica, recebe o meu supremo ato de amor. Para o Papa era supremo porque era o fim da vida. Para mim é supremo porque é mais um augúrio, um desejo que realmente um dia eu possa viver esse supremo ato de amor. Eu desejo viver esse supremo ato de amor. Meus queridos, para concluir, com toda essa beleza da igreja, eu não quero ser romântico. É claro, porque nós somos todos marcados pelo pecado. A igreja não é somente nossa mãe querida, os membros da igreja que somos nós, nos fazem sofrer, sim ou não? Nós sofremos dentro da igreja. Mas nunca se afaste dela. Nunca se afaste, por mais que você viva injustiças e desprezos. A nossa salvação depende de nossa comunhão com a Santa Igreja de Deus, e ela tem endereço. Ela está onde está o sucessor de Pedro, nós vimos na primeira palestra. Ela tem as características de ser uma só profissão de fé, os mesmos sacramentos e o mesmo governo do magistério. É nela que nós recebemos a divina e santíssima Eucaristia, a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. É na Santa Igreja que nós recebemos esse dom precioso. É nela que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E aí nós podemos dizer, como o salmista, que um só dia nos umbrais de vossa casa valem mais do que 1000 anos longe dele. Porque o dia da igreja é eterno, o dia da igreja é para sempre. Passarão o céu e a terra, mas a igreja católica não passará. Tudo irá passar. Os países deixarão de existir. Quando foi a última vez que você encontrou na rua um imperador romano? Caem os impérios, bons e maus, afundam as nações, desaparecem os projetos humanos, mas a igreja brilhará para sempre. Ela é eterna, ela é para sempre. Portanto, não troquemos momentos de alívio efêmero, momentos de consolações transitórias, não troquemos por estar nem sequer 1 milímetro longe da Santa Igreja. A graça de ser católico. Agradeça todos os dias. Agradeça a Deus todos os dias que você nasceu como católico. Eu recebi a minha fé dos meus pais, mas também, principalmente, da minha avó materna, que não é avó de sangue, porque ela é, na verdade, tia do meu pai, que pegou ele para criar, porque a mãe do meu pai faleceu no dia do parto dele, uma transfusão de sangue, uma barbeiragem médica, ela morreu com o parto do meu pai. Então, a tia solteira pegou meu pai para criar, e renunciou com isso constituir família, porque em 1941 uma mulher com uma criança não casava nunca. Se sacrificou pelo meu pai. E foi essa mulher que me transmitiu muito da minha fé.
E ela carregava uma carteirinha, o único documento que ela levava consigo. Ela não levava RG, não levava nada. Levava na carteirinha, uma carteirinha escrita assim: sou católica. Se algo acontecer, eu quero um padre. Era essa a identidade da minha avó. Na carteira dela não tinha endereço de família, não tinha telefone de parente, não tinha socorro humano nenhum. Ela não deixava nenhum sinal de que alguém pudesse dizer, mas onde é a família dela? Quem que nós temos que buscar? Onde que nós vamos telefonar? Não. A identidade dela: sou católica. Se algo acontecer, eu quero um padre. Essa é a beleza de sermos católicos. Então que essa beleza nos atraia, porque ela nos atrai para o céu, nos atrai até o dia que nós veremos Deus face a face, e a esposa, a Jerusalém celeste. Nela não há mais nem sol e nem lua, porque nela toda a luz vem do Cordeiro, do seu esposo, Jesus, nosso Deus e Senhor. Amém.